Ok. Boa noite, meus alunos. Estou aqui para gravar a nossa aula de hoje. É um vídeo que eu tinha planejado para já ter colocado para vocês, mas tive alguns problemas técnicos aqui, o Moodle também parece que está sobrecarregado, então nós vamos começar essa aula agora, tá? Nessa aula, eu pretendo mostrar como a gente pode aproximar o número raiz de 2 por números racionais. Vocês, a essa altura, já devem ter assistido os outros 3 vídeos que eu pedi para vocês assistirem, certo? Que tratam dos conjuntos numéricos e que aborda a questão dos números racionais e dos números irracionais e mostra, inclusive, tem uma demonstração bonitinha lá, mostrando que o raiz de 2, esse número, não é um número racional. Ou seja, ele não pode ser escrito como uma fração, onde numerador e denominador são números inteiros. O que quer dizer também que, se você for escrevê-lo na forma decimal, você nunca vai conseguir escrever esse número na sua forma exata, porque ele nunca acaba, certo? Então, é 1,41 alguma coisa e segue infinitamente os números decimais nessa sequência e você nunca escreve ele completamente. Tanto é que para escrevê-lo você tem que pausar, você tem que colocar então no final 3 pontinhos para indicar que é uma coisa, um número que nunca acaba. Tá bom? Então, ok. Vamos considerar então o problema de encontrar um valor aproximado para o raiz de 2, mas quão aproximado? Bom, com a aproximação que eu quiser e a minha máquina permitir. Quer dizer, se eu tiver um computador super poderoso, eu posso escrever o raiz de 2 da forma decimal, ou seja, aproximar o valor exato do raiz de 2 por um número racional com tantas casas quantas eu queira. Com tantas casas decimais quantas eu queira. Tá bom? E vou fazer isso num processo de aproximação sucessiva que vai acabar apresentando para a gente o conceito de sequências numéricas e o limite de sequências numéricas, que é o coração dessa apresentação. Na verdade, eu estou usando o exemplo da aproximação de números do raiz de 2 por números racionais para poder chegar ao conceito de limite de sequência numérica. Isso vai ser fundamental para a gente mais para frente, tá bom? Então, entender o exemplo que eu estou dando aqui em detalhes vai ser fundamental para o bom desenvolvimento das nossas próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu escolho um valor inicial para o meu raiz de 2, um valor, bom, eu já sei que raiz de 2 é um número positivo, né? Raiz de número é sempre, por definição, um número positivo, que é o quadrado daquele cara. Então, eu vou escolher um número positivo, por exemplo, um x0, só que eu não sei, na verdade, se esse x0 escolhido, ele é maior ou menor que o número exato do raiz de 2. Certo? Então, tem que analisar duas possibilidades. Vamos supor, primeiramente, que o primeiro caso, o x0 seja um valor escolhido menor do que a raiz de 2. Neste caso, se eu multiplicar essa equação aqui dos dois lados por raiz de 2, eu vou ter que raiz de 2, x0, então, é estritamente menor que 2, e, portanto, raiz de 2 é menor que 2 sobre x0, o meu chute inicial. Ou seja, o raiz de 2 era maior do que x0, e agora eu mostrei que o raiz de 2 é também menor que 2 sobre x0. Significa que o valor exato do raiz de 2 que eu estou procurando está entre o x0 e o 2 sobre x0. No outro caso, quer dizer, se eu começasse com um x0 maior do que raiz de 2, peraí, só para seguir meus slides aqui, eu coloquei um exemplo, vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, o x0 igual a 1,2, certo? Que eu sei que é menor que a raiz de 2. O x0 1,2. E aí eu vou plotar aqui os dois pontos. O x0 e o 2... Agora, o que aconteceu? Aqui. O x0, que é 1 sobre 1,2. O 2 sobre x0, que está lá perto do 1,7.
E o raiz de 2, o valor exato do raiz de 2, que dá alguma coisa aqui perto do 1,41. Tudo bem? Ok. Vamos para o segundo exemplo agora. Vamos supor que eu tivesse pego um x0 que fosse maior que o raiz de 2. Neste caso, também, se eu multiplico os dois lados por raiz de 2 e isolo o raiz de 2, eu vou ter novamente que o raiz de 2 é maior do que 2 sobre x0. E agora, ele é menor do que x0 e maior do que 2 sobre x0. Então, novamente, eu tenho, nesse caso também, que o raiz de 2 está entre o meu chute inicial x0 e o 2 sobre esse valor do chute inicial, 2 sobre x0. Certo? Então, independente de onde eu comece, com um x0 menor ou maior do que o raiz de 2, vai acontecer isso. O valor exato do raiz de 2 está sempre entre esses dois números, o próprio chute inicial e 2 sobre o valor desse chute inicial. Beleza? Tem um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo aqui, 2.3. Então, se eu pegar um x0 2.3, claramente isso eu já sei que é maior do que raiz de 2, né? Porque é maior do que 2. E aí vou plotar aqui, mandar ele desenhar para mim os 3 pontos. Então, o ponto inicial, que é o 2.3, depois o segundo ponto, que é o 2 sobre aquele valor que está aqui embaixo, e, de novo, o valor exato do raiz de 2 que está aqui, perto do 1.4, tá? Então, a gente acabou de ver que, em qualquer dos casos, sendo o meu chute inicial menor ou maior do que raiz de 2, o valor exato do raiz de 2 estará sempre entre esse valor do chute inicial e o valor de 2 vezes sobre esse chute inicial. Sempre entre esses dois caras, embora eu não saiba, pode ser que eu não saiba qual desses dois valores seja o maior deles, não importa, o raiz de 2 está entre esses dois valores. Ok? Guardem isso. E agora vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a nossa aproximação, já que o raiz de 2 está entre o x0 e o 2 sobre x0, vamos melhorar a nossa aproximação para o raiz de 2, definindo de forma, definindo o x1, certo? Um próximo chute, uma próxima aproximação para o raiz de 2, definindo ele como sendo a média aritmética daqueles dois valores, ou seja, o x0 mais o 2 sobre x0, tudo isso dividido por 2, quer dizer, metade desse valor, certo? Bom, é claro que o x1 está entre esses dois valores, x0 e 2 sobre x0, tá? Aqui de novo não, eu vou deixar claro para vocês o seguinte, que quando eu uso a expressão está claro que, é fácil verificar que, isso para vocês pode ser entendido como exercício, tá? Então, exercício 1, está claro que, ou seja, qualquer afirmação que eu faço e não demonstro, mesmo se eu disser que está claro, que é fácil, que é simples, que não sei o quê, significa que vocês devem tomar um tempinho e demonstrar e provar rigorosamente que essa informação é verdadeira, tá bom? Então, estou dizendo aqui que é claro que o x1, o valor, a média aritmética de 2 pontos, está entre esses 2 pontos, certo? Isso é um resultado bastante conhecido. E outra coisa, que não é tão conhecida, mas que eu peço para vocês demonstrarem, é que é o seguinte, tanto o x1 está entre esses dois valores, como o 2 sobre x1 também está entre esses dois valores. Quer dizer, o 2 sobre x1 está entre o meu chute inicial x0 e o 2 sobre o meu chute inicial x0. Então, agora, se eu olhar para os pontos x1 e 2 sobre x1, e definir um novo intervalo, que eu vou chamar de I1, o intervalo com esses dois valores, e se eu chamar de I0, o intervalo que tinha como extremos o valor x0 e 2 sobre x0, então, pelo exercício 1, que a gente acabou de ver, o novo intervalo I1 está contido no intervalo I0. Tá bom? Bom, eu andei um pouco fora da ordem aqui, já falei uma coisa do próximo slide, mas tudo bem. Deixa eu só fazer essa observação aqui para completar os argumentos. Não é verdade, não é necessariamente verdade que o x0, que o x1 vai estar mais perto do real valor, do valor exato do raiz de 2, do que estava o x0, certo? Então, deixa como você
deixo como exemplo para vocês pensarem um pouco, fazerem alguns desenhos onde essa possibilidade pode acontecer. Só para mostrar aqui que, de fato, isso pode acontecer, eu criei duas funções aqui, que eu chamei de x1, de f1 de x0, de f2 de x0, as distâncias desses pontos, do x0 até o raiz de 2 e do x1 até o raiz de 2. E mandei plotar o gráfico dessas funções. Opa! Só apareceu um dos gráficos aqui, por que isso? Ah, tá, peraí. O x1, eu sei por quê. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu, entrar com o valor do x1 como uma função de x0. Porque eu escrevi essas duas funções, a distância até o ponto x0, do valor real, do valor exato do raiz de 2 até o x0, e do valor exato do raiz de 2 até o x1, eu escrevi essas duas funções como funções do valor de x0, certo? Porque o x1 ele é dado por essa relação aqui, por essa relação da página de trás, ele é a média aritmética do x0 e do 2 sobre x0, tá? Então, eu escrevi essas duas funções em função de x0, e o gráfico delas está aqui. Então, olha só, em azul eu tenho a F1 ela é a distância do x0 até o real valor de raiz de 2, e a F2, que está em laranja aqui, é a distância do x1 até o raiz de 2. Então, você vê que a maior parte do tempo é verdade que a distância do x0 até o real valor de raiz de 2, que é em azul, essa função é maior, está acima do gráfico da outra função. Mas se você pegar uma região aqui bem próxima de zero, ó, nessa região aqui, então acontece, de fato, essa aparente anormalidade, quer dizer, você começa com o ponto x0, e quando você calcula o x1 correspondente a esse ponto, você, em vez de se aproximar do real valor do raiz de 2, você se afasta, certo? E vou fazer um exemplo aqui, numérico, vou pegar, então, o número próximo do zero, vou pegar o x0 igual a raiz de 2, vou pegar o x0 próximo do zero, ou seja, o x0 igual a 0,1, e vou calcular o x1 correspondente, que vai me dar esse 5,1, e vou calcular a distância que o x0 estava do raiz de 2, está aqui, é 1,21421, e quando eu calculo a distância que o x1 está do raiz de 2, olha só, me dá o valor 3,688,579. Se eu desenhar esses três pontos aqui, ó, o x0 estava aqui, próximo do zero, e o raiz de 2 está aqui, ó, só que o x1 foi lá para o outro lado, ó, lá perto do 5, certo? Então, aparentemente, momentaneamente, eu me afastei do raiz de 2. E se eu estou falando em aproximações sucessivas, né, a gente devia esperar que esse processo me levasse cada vez mais próximo do raiz de 2, tá bom? Mas isso pode não acontecer inicialmente. Vamos ver como esse exemplo aqui mostra. Mas vamos ver que isso não importa muito, não afeta muito o desenvolvimento do nosso processo, tá bom? Então, aqui é aquela observação que eu já falei antes, que eu falei antes da hora, mas que justamente mostra, o exercício 1, né, mostra que o intervalo I1, o intervalo de extremos x1 e 2 sobre x1, ele está contido no intervalo de extremos x0 e 2 sobre x0, que eu chamei de I0, certo? Então, se eu desenhar esses intervalos aqui, eu vou ter o raiz de 2, é um pontinho que está aqui em cima, e o primeiro intervalo, que é o I0, estava aqui embaixo, e o segundo intervalo está aqui em cima, ele está contido no de cima. Aqui eu estou começando o meu x0 com 0,2, como eu tinha feito no exemplo anterior. Tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? De forma recorrente, eu vou definir o x2 também como a média aritmética do x1 e do 2 sobre x1. O x3, a média aritmética do x2 e do 2 sobre x2. E assim sucessivamente. Vou criar uma sequência numérica de números racionais, todos esses números aqui são racionais, porque eu comecei com um número racional, e vou
estou definindo aqui uma sequência numérica de números racionais que tem a seguinte propriedade. Os intervalos cujos extremos são, digamos assim, xn e 2 sobre xn, o enésimo intervalo, certo? Está contido no intervalo anterior. Então, olha aqui, eu fiz um exemplo, né? Começando agora com 0.001, mudei o meu chute inicial, certo? E estou criando essa sequência numérica aqui. Essa sequência numérica aparece aqui para mim. Olha só, o primeiro elemento da sequência já é 1000, depois cai para 500, 250. Ah, nossa, está muito longe do raiz de 2. Parece que esse negócio não vai se aproximar do raiz de 2. Bom, isso porque eu mandei desenhar aqui só 5 números, né? Comecei com x0 e os 5 primeiros números. Vamos começar de novo com o mesmo valor e agora vou mandar ele desenhar 15 números. Desenhar não, né? Calcular os 15 números. Olha só, a lista aqui dos 15 números já está aqui embaixo. E você vê logo aqui que lá pela 10ª iteração já aparece 1.5, 1.42, 1.41, 1.414. E assim a gente vai, aparentemente, chegando cada vez mais próximo do raiz de 2. Mas vamos ver que de fato isso é verdade, né? Então, bom, para a gente se convencer de que isso é verdade, então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que os correspondentes intervalos que a gente criou com os intervalos, a média aritmética dos 2 pontos anteriores e 2 sobre essa média aritmética, esses intervalos, todos eles têm o raiz de 2 dentro deles, certo? Para ver isso, é só a gente repetir. Eu estou deixando isso aqui como exercício 3 também, ó, tá vendo? É assim, claramente, exercício 3 segue que o raiz de 2 está dentro de todos esses intervalos que eu acabei de criar. E para a gente ver isso, é só repetir o que a gente fez lá para o x0, analisando 2 casos. Se o xn é menor do que o raiz de 2 e se o xn é maior do que o raiz de 2, certo? Pela forma que eles foram construídos, e pela própria demonstração, repetindo a demonstração que a gente fez para o x0, vocês vão ser capazes de mostrar que o raiz de 2 está dentro de todos esses intervalos IN. Tá bom? E outra coisa que a gente já comentou, né? Que é o exercício... Bom, mas eu deixo para vocês escreverem no detalhe como sendo o exercício 4, é que, na verdade, esses intervalos formam uma sequência, que a gente chama uma sequência encaixadas de intervalo. Quer dizer, o intervalo seguinte está sempre contido no intervalo anterior, certo? Eu coloquei aqui contido igual, mas, na verdade, a gente vai ver que ele está contido de forma estritamente no intervalo anterior. E mais do que isso, não só o intervalo IN está contido... Desculpa, não só o intervalo IN mais 1 está contido no intervalo IN, como também eles vão diminuindo de tamanho. Antes de a gente verificar esse fato, deixa eu aqui mostrar mais um exemplo. Vamos supor agora que o x0 é 0.2, certo? E eu vou plotar aqui... opa, esqueci de... Deixa eu voltar lá atrás. Só um minutinho. Que eu tenho que dizer quem são esses caras, os x2, o x3, o x4 e o x5. E agora eu vou plotar esses intervalos todos para a gente verificar que de fato vai acontecendo isso. Ó. Os intervalos subsequentes estão sempre contidos nos intervalos anteriores, certo? Que a gente chama de intervalos encaixados. E mais do que isso, não só eles estão contidos no intervalo anterior, como eles vão diminuindo, o comprimento deles vai diminuindo e vai tendendo a zero o comprimento de cada um desses intervalos, certo? Às vezes a gente acha que só por ser uma sequência encaixada de intervalos, e infinitos intervalos encaixados, que isso naturalmente iria acontecer. Quer dizer, uma sequência infinita de intervalos encaixados, o comprimento dos intervalos todos teria que tender para zero. Mas isso não é verdade, tá? E vou deixar para vocês tentarem pensar num exemplo de intervalos encaixados, uma sequência infinita de intervalos encaixados, quer dizer, o subsequente está sempre contido no anterior, mas
o comprimento, a sequência dos comprimentos desses intervalos não tende a zero, tá bom? Mas no nosso caso isso acontece. Isso de fato acontece. Esse aqui é o comentário que eu fiz e deixei, certo? Esse comentário aqui, justamente deixando para vocês mostrarem um exemplo disso como exercício. Outra coisa que é a seguinte, depois eu vou gerar um PDF dessa apresentação aqui, tá? E todas essas informações que vocês têm aqui na apresentação, vocês vão ter escritas como um PDF, vocês vão poder consultar como se fosse um livro-texto, tá? Então, todos esses exercícios vão estar deixados claramente lá nesse arquivo PDF para vocês fazerem. Beleza? Ok, então voltando ao nosso argumento, no nosso caso, acontece sim do comprimento dos intervalos tender para zero pelo seguinte fato. Bom, primeiro, que o xn é o ponto médio dos extremos dos intervalos anteriores. Então, se o xn é exatamente o ponto médio dos extremos do intervalo anterior, e o outro extremo do intervalo que eu estou criando naquele momento, que é o 2 sobre xn, também está no interior do intervalo anterior, então a distância entre esses dois pontos, o xn e o 2 sobre xn, que vão vir a ser os extremos do próximo intervalo, eles não podem ter comprimento maior do que metade do comprimento do intervalo anterior, certo? Por quê? Porque um deles já é o ponto médio do intervalo anterior, e o outro também está dentro desse intervalo. Então, a distância de qualquer ponto do intervalo até o ponto médio desse intervalo não pode ser maior do que metade do intervalo. Ok? Por esse motivo, então, essa sequência de intervalos encaixados ainda tem a propriedade de que o comprimento delas, o comprimento desses intervalos vai para zero. Ok? Então, agora, vamos ver aqui. Então, vamos supor que o comprimento do intervalo I0, vou chamar ele de C0, certo? Então, pelo que eu acabei de falar agora, o C1, que é o comprimento do intervalo 1, não excede a metade do comprimento do intervalo I0. Ou seja, C1 é... Opa, deixa eu apagar isso aqui. O C1 é menor ou igual que o C0 sobre 2, certo? Se eu continuar com o mesmo argumento, então o C2... Opa, tirar esse igual daqui. O C2 também não vai exceder metade do C1, que já não excedia metade do C0. Então, o C2 vai ser menor ou igual ao C0 sobre 2 ao quadrado. Se eu continuar com o mesmo argumento, não é difícil a gente se convencer de que o Cn vai ser, ou seja, o comprimento do enésimo intervalo não vai exceder o comprimento do primeiro intervalo dividido por 2 à potência n. N sendo o mesmo índice aqui, que corresponde ao intervalo enésimo intervalo, certo? Então, quer dizer, de fato, o comprimento dos intervalos vai ficando cada vez menor. E isso vai ser suficiente para a gente mostrar que a gente consegue, então, nos aproximarmos através desse processo interativo, dessa sequência numérica, a gente vai ser capaz de se aproximar arbitrariamente do valor exato de raiz de 2, certo? Vamos ver um exemplo real, tá? Vamos supor que eu quero determinar o valor exato de raiz de 2 com um grau de precisão de, vou chamar aqui de epsilon esse grau de precisão, 10 a menos 6. Ou seja, o valor aproximado de raiz de 2 que eu quero encontrar deve estar dentro do intervalo que contém o valor exato de raiz de 2 menos 10 a menos 6, um dos extremos, e o outro extremo desse intervalo, raiz de 2, valor exato, mais 10 elevado a menos 6, certo? Por quê? Qualquer ponto que esteja nesse intervalo, a distância dele até o raiz de 2, que é o ponto médio desse intervalo, não excede epsilon, que eu chamei de epsilon, que é o 10 elevado a menos 6, certo? Beleza, então agora vamos considerar um chute inicial, por exemplo, x0 igual a 1 ponto, eu vou usar ponto aqui, porque eu sei que em português a gente usa vírgula, mas como eu estou trabalhando com matemática aqui, vamos usar o ponto para determinar o número decimal. x0, 1.5. Então, vamos supor, né, que eu tenha dado um chute para o valor de raiz de 2, 1.5, certo? Então, aí eu calculo 1.5 e vou calcular o valor do x0 aqui.
desculpa, o valor de C0. C0 é o comprimento do primeiro intervalo. O comprimento do primeiro intervalo é 0,166667. Tá bom? Beleza. Só para deixar claro que a gente vai precisar desse valor de forma mais genérica mais para frente, o epsilon, que é o nosso 10 elevado a menos 6 aqui, eu vou chamar de grau de precisão desejado, tá? Eu vou chamar ele dessa letra gregazinha aqui, epsilon. Tá bom? Então, olha só, o valor do comprimento do primeiro intervalo, que é o C0, foi calculado aqui. Ele é 0,16. 16,66667, tá bom? E agora, eu já sei o seguinte, que o comprimento do enésimo intervalo satisfaz essa relação aqui, C0 sobre 2AN. E eu quero que esse valor seja menor do que epsilon. Então, eu vou encontrar o valor de N que torna essa desigualdade aqui uma igualdade, tá? E eu faço isso, só que eu preciso, desculpa, eu preciso voltar aqui e... Eu preciso dizer quem é o epsilon que eu quero. Aqui. O epsilon é 10 elevado a menos 6. Certo? Então, aí quando eu venho aqui e peço para ele calcular o ponto que transforma essa desigualdade numa igualdade, não é uma conta tão difícil também, dá para fazer, né? Vai precisar de um logaritmo e coisa e tal, então eu vou acabar precisando de uma calculadora, a matemática faz isso para mim, e esse valor é encontrado aqui, ó. Ele é 17,346. Então, quando N é 17,346, eu tenho a igualdade desses valores aqui. Só que o nosso N, ele era número natural. Eu estava andando uma sequência de números naturais, indexados por números naturais N. Então, para N maior do que 17,3466, por exemplo, para N 18 ou mais, essa desigualdade aqui vai ser satisfeita. Certo? Olha só. Assim, para N igual a 17,3443466, eu tenho a igualdade. Essa igualdade, certo? E, portanto, para um N natural agora maior ou igual a 18, eu vou ter a desigualdade estrita aqui. Porque quando eu aumento o N, eu aumento o denominador dessa fração, e, portanto, eu diminuo a fração como um todo. Então, se para o N 17,344 já acontecia a igualdade, para N maior ou igual que 18, eu vou ter a desigualdade estrita. Então, não só isso vale para o 18, como essa desigualdade aqui vale para qualquer N maior do que 18. Certo? Opa, beleza. Ok. Então, olha só, o comprimento do intervalo de índice 18, o I18, o comprimento desse intervalo, é menor do que aquele epsilon 10 a menos 6. Certo? E mais, o valor exato do raiz de 2 se encontra dentro desse intervalo. Bom, então o intervalo tem comprimento menor do que 10 a 16 e o raiz de 2 está lá dentro. Então, qualquer número que esteja dentro desse intervalo vai estar distante do valor real de raiz de 2 menos do que 10 a menos 6, menos do que o epsilon que eu dei. Certo? Não só dentro desse intervalo, mas qualquer valor que estiver dentro de qualquer intervalo que tem, de índice M, que tenha esse índice M maior do que 18. Certo? Então, se eu escolher qualquer ponto que esteja dentro do intervalo I18, eu sei que ele vai ser uma aproximação boa, digamos assim, epsilon boa para mim. Ou seja, a distância desse ponto ao raiz de 2 vai ser menor do que o epsilon que eu escolhi, que é o 10 a menos 6. Tá? Então, eu consegui aproximar o raiz de 2 pelo grau de aproximação que eu pré-determinei. Da mesma forma que eu tomei aquele epsilon 10 a menos 6, eu posso facilmente generalizar aquele raciocínio pegando um epsilon arbitrário, um epsilon maior que 0, mas o quão pequeno você queira, e repetir o processo acima.
achar um n tal que C0 sobre 2 elevado a n seja menor do que esse epsilon. E aí, dentro do intervalo de índice n, para esse n que você achar que satisfaz a igualdade, você vai ter que a distância desses pontos até o... Bom, você pega o primeiro inteiro maior do que esse n0, né? Que esse n0 pode não dar o número inteiro, não dar o número natural. Mas você pega o primeiro maior do que ele, e daí para qualquer ponto dentro do intervalo, desse intervalo n, você vai ter uma aproximação do raiz de 2 com o grau de precisão dado pelo seu epsilon, pelo epsilon que você escolheu. Ok? Então, a gente acabou de construir, de mostrar uma maneira de você escrever o raiz de 2 de forma racional, como um número racional dentro daquele intervalo, certo? Para pegar um número racional dentro do intervalo, se você acha que não pode, basta você pegar de novo a média aritmética dos extremos, né? Os extremos são números racionais, a média aritmética deles vai ser de novo racional, certo? Então, você consegue aproximar o raiz de 2 por uma sequência numérica de números racionais. E o procedimento foi esse que a gente criou aqui, tá bom? Esse era um exemplo que eu queria dar aqui no começo do curso, né? Para a gente ter em mente a importância dos números racionais e dos irracionais, certo? Todo o processo numérico, né? Quando você usa um computador, não dá para escrever para o computador entender um número irracional, um número que nunca cabe. Então, todas as máquinas trabalham quando a gente escreve o número π, por exemplo, raiz de 2, tal, número e. Para a máquina entender esse número, você tem que trabalhar, na verdade, com uma aproximação racional desse número. E, bom, aqui, com esse exemplo que a gente acabou de dar, a gente está mostrando que isso é possível de ser feito. Tá bom? Agora, mais importante do que esse exemplo em si, é que esse conceito de sequência numérica se aproximando arbitrariamente de um número nos leva ao conceito fundamental na matemática, e vai ser fundamental no nosso curso aqui também, o conceito de que uma sequência, de limite de uma sequência numérica. Então, eu vou dizer que o número real L é o limite de uma sequência numérica de pontos, uma sequência infinita, tá? Esses 3 pontinhos aqui significa que essa sequência nunca acaba. Então, eu vou dizer que L é o limite dessa sequência. Nem sempre existe o limite da sequência, mas se existir, para existir um limite de uma sequência, então eu tenho que verificar o seguinte: para qualquer valor positivo epsilon que eu dê, pense como o grau de precisão que a gente trabalhou agora no exemplo. Se eu for capaz de exibir que existe, mostrar que existe um índice, um natural x0, que também pode depender do epsilon, mas que existe um índice x0, n0, a partir do qual a distância entre o xn e o L é menor do que o epsilon pré-determinado, ou seja, existe um índice n0, tal que para todo índice n maior do que n0, a distância entre os xn que você encontrar e o L, que é o seu candidato a limite, vai ser menor do que epsilon. Se isso acontecer, você diz que L é o limite dessa sequência numérica. Em matematiquês, o que eu disse, o que eu acabei de dizer, pode ser redito da seguinte forma. Dizemos que a sequência numérica xn converge para um número real L, ou dizemos que L é o limite dessa sequência, se para todo epsilon positivo existir um natural n0, tal que sempre que o n for maior do que n0, a distância entre o xn e o L é menor do que epsilon. Essa aqui é a notação de valor absoluto, e a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente estudar funções, que o papel geométrico do valor absoluto é dizer que os números que estão dentro, se eles vêm no formato de uma subtração, representa a distância entre esses números. Quer dizer, o valor absoluto de xn e L,
O valor absoluto do xn menos L representa geometricamente para a gente a distância entre o xn e o número L. Seja o xn maior do que L, ou seja o xn menor do que L. Então, essa desigualdade aqui está dizendo que a distância do enésimo termo da sequência até o limite, que é o L, é menor do que epsilon. Certo? E isso vai valer para todo n maior a partir de um determinado n0. Ok? E a notação para isso é essa aqui. A gente diz que o limite de xn é L quando n tende para mais infinito. Ok? Só para fixar as ideias, eu gostaria que vocês tentassem demonstrar esses dois exercícios aqui. Mostre, através da definição, que a sequência 1 sobre n, sequência numérica dos caras 1 sobre n, ou seja, 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, converge para zero. E mostra, através da definição, que a sequência numérica, faltou uma igualdade aqui, igualdade xn igual a c0 sobre 2 elevado a n, também converge para zero, onde c0 aqui é qualquer constante positiva. Ou negativa, qualquer constante. Tá bom? Eu gostaria de deixar vocês tentar fazer essa definição, fazer essa demonstração pela definição, tá? Mas já vou adiantando que a resolução eu fiz em detalhes aqui, tá? Mas eu não vou... Vai estar no PDF que eu vou postar lá no nosso Moodle, tá? Mas tentem mostrar isso sem olhar a resolução primeiro, que é um bom exercício para ver se você entendeu o que a gente está falando. Tudo bem? Bom, aqui, de novo, eu criei... só para voltar aos exemplos lá do raiz de 2, né? Eu comecei com um chute muito longe da realidade. Eu chutei para o valor de raiz de 2, o número 100, certo? E olha só, eu peguei 18 interações, 18 valores da minha sequência numérica e mandei ela escrever aqui, ó. Começa com 50, 25, logo, logo ele já se aproxima bem do 1.4142, que é o número próximo do raiz de 2. Tá? Fiz outro caso aqui, mas tudo bem. Vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham aproveitado bastante da aula. Tá bom? Então, eu encerro aqui. Vou postar esse vídeo lá no nosso Moodle e vou postar também o PDF dessas notas aqui lá, para quem quiser, quem precisar e quem não conseguir resolver os exercícios que eu deixei, esses dois exercícios acima, vejam a resolução lá. Ok? Obrigado. Até logo. Boa noite para vocês.